bem-vindos a mais um episódio do Ligo Flow Podcast. Estamos aqui de novo, que bom, com a minha amiga Michele, em mais um episódio com os nossos convidados especiais, Eugênio e Patrícia. Obrigada pela presença de vocês e pelo tempo de vocês e poderem estar aqui batendo esse papo gostoso conosco. Bem-vindos! E nosso propósito do Ligo Flow, a gente sempre fala aqui, é encorajar as mulheres a encontrar o seu verdadeiro potencial, fazer o que gosta, descobrir se elas realmente estão fazendo aquilo da melhor forma, e a gente está aqui trazendo vocês justamente para apoiá-las, porque o objetivo do Ligo Flow Podcast é ampliar a consciência das pessoas, não só das mulheres, como dos homens também, mas a gente sabe que tem um público grande feminino, e a gente quer que as mulheres também sejam líderes da sua vida, por isso que a gente está aqui. E hoje um tema muito especial que eu particularmente adoro falar, que é transformação. E não é só uma transformação de empresas, mas também mais uma transformação das pessoas, como as pessoas se transformam. E aí como eu me encantei com vocês no momento que a gente convidou vocês, porque vocês têm trajetórias, os nossos convidados têm trajetórias muito incríveis, de formas diferentes, mas muito complementares sobre transformação, e é o que a gente vai falar aqui, porque eu acho que nosso mundo, tenho certeza, nosso mundo está em eterna transformação, em progressão geométrica. Antes a gente levava 50, 100 anos para uma grande mudança de paradigma. Agora eu acho que de 2 em 2 anos a gente vive uma loucura de uma grande mudança com a tecnologia. E como é que a gente vive diante disso? Então o tema transformação é muito rico e a gente tem que falar nele quase que diariamente, né? Porque começa de dentro para fora. Isso aí. Bom, vou apresentar um pouquinho vocês, mas muito breve, que eu acho que vocês precisam dividir um pouco mais com a gente a especialidade de vocês, mas a Patrícia Cotton é especialista em transformação de negócios, inovação e liderança criativa desde 2013. Patrícia, eu nem vou contar aqui o que você criou, porque aí eu já vou dizer tudo para os nossos públicos aqui, mas Eugênio, palestrante, facilitador de processos de aprendizagem, especialista em liderança e cultura de crescimento, atuando em 15 anos em carreira, desenvolvendo projetos de consultoria em grandes empresas na área de RH, certo? Isso aí. Pedir para vocês falarem um pouco mais de vocês, então, por favor. Para o ímpar. Pode começar. Primeiro, muito obrigada por nos receber. É um prazer estar com o Eugênio, que eu conheço de muitos carnavais, estar com vocês duas. Eu acho que conversar parece tão simples, mas é, no fundo, a nossa ferramenta mais sofisticada para navegar essas transformações, né? No sentido de versar com, né? De fazer uma costura aqui das vistas de um ponto. Então, estou contente de estar aqui. Eu acho que um dos elementos assim, que melhor me caracterizam, né, é a origem. Sou carioca, refugiada em São Paulo há alguns anos, mas já morei em lugares mais exóticos. Nunca me senti uma carioca assim, padrão. Sempre foi uma decepção, na verdade, como carioca e brasileira, quando eu morei fora, porque as pessoas sempre perguntavam: você gosta de carnaval? Não. Futebol? Não. Conhece a Amazônia? Não. Queimada de praia? Não. Então era tudo muito deslocado, né? De onde eu vim, quem eu sou e a maneira como o mundo me percebia. E eu acho que nessa busca por encontrar um eixo, um lugar que tivesse nexo para mim, em primeiro lugar, eu fiz escolhas de carreira, de vida, de CEPs, que moldaram a minha trajetória. Mas eu acho que eu começo falando que eu sou carioca ao me descrever porque eu amei a minha cidade ao sair dela. E eu acho que o processo de transformação, de mudança, pressupõe também essa perspectiva, essa distância para a gente ver as coisas tal qual elas são. E aí, falando assim rapidamente em um X, em um tweet, em um tweet é pouco moderno, né? Mas rapidamente sobre o que eu faço, né? Como é que eu conectei o que eu sou com o que eu faço. Eu tive uma estrada como executiva relativamente tradicional no início da minha carreira, então trabalhei no mercado de televisão, beleza, mercado imobiliário, trabalhava no Rio, mas tinha essa sensação de inadequação, de deslocamento, uma necessidade de fugir, de buscar, que eu não sabia bem o que era. Cada 2, 3 anos eu mudava de emprego, de chefe, de setor, de trabalho. Não vou nem falar de namorada aqui para não abrir outras abas, mas nessa busca incessante, eu entrava numa certa curva do tédio, que eu achava que era tudo meio previsível, que eu já tinha chegado no limite da aprendizagem e queria uma coisa profundamente diferente. E aí uma vez uma pessoa me provocou e falou assim: você já parou para pensar que é possível mudar sem mudar o seu entorno?
sem mudar de novo de trabalho, de cidade, de setor. E eu achava difícil acreditar nisso. Mas decidi apostar. Então, numa viagem de férias, em que eu estava tirando férias da minha vida, deixei tudo como estava, toda a minha vida mudou. Quando eu decidi não fazer nada sobre o meu trabalho, sobre vida afetiva, sobre o Rio, eu tive uma viagem para Berlim que mudou todo o curso da minha vida até hoje. Foi uma obsessão à primeira vista. Acho que amor à primeira vista seria pouco. Fui estudar lá, trabalhei lá e desenvolvi uma tese sobre transformação criativa, pessoal e organizacional, que tenta, de alguma maneira, combinar mudanças audaciosas com intuição, pragmatismo e emoções, o invisível e o visível. Então, acho que essa é a síntese. Acho que sou buscadora, inquieta, curiosíssima e quase incansável. Mas eu estou exausta agora de falar, querendo saber quem é o Eugênio. Que demais! Eugênio por Eugênio. Ai, muito bom. Que honra estar aqui com você, né? Tendo essa possibilidade de compartilhar com você e com as meninas também. Então, obrigado pela oportunidade, pelo convite. É engraçado porque falar de mudança, eu nunca comecei minha apresentação falando de onde eu vim. Então, eu sou capixaba, do Espírito Santo. Legal. Morei lá até os 4 anos, depois mudei para Curitiba. Meu pai foi transferido, né? A família vai a reboque. Morei 20 anos em Curitiba. Então, né, saindo de Vitória, praia, sol, Curitiba, frio, às vezes, né, considerado uma cidade com um povo um pouco mais fechado, então tem uma diferença grande aí. Depois vindo para São Paulo e passei em alguns outros lugares, né? Morei nos Estados Unidos, na Alemanha e na Costa Rica durante um tempo. Então, falar dessas mudanças, parece que quando a gente está falando de mudança, a gente está falando de uma coisa muito grande, mas a gente também já mudou, ainda mais como bons brasileiros, é comum a gente encontrar essas biografias de mudanças, né? Então, talvez mudança é algo que está muito na moda, mas é algo que a gente já faz desde sempre. Então, acho que é legal depois a gente até aprofundar um pouquinho isso. Mudança é algo que acontece. E a minha jornada, então, acho que também ilustra um pouco essas mudanças. Eu comecei minha graduação falando, né, aquela apresentação mais LinkedIn, na engenharia. Me formei em engenharia de produção civil. Fiz uma pós-graduação em dinâmica e funcionamento de grupos. Já gostava dessa parte de facilitação. E, né, mudei mesmo quando fiz o meu mestrado em psicologia social na USP. Então eu brinco que eu consigo transitar entre o mundo da engenharia e o mundo da psicologia. E a minha carreira também transitou um pouquinho por aí. Eu já me aposentei da engenharia assim que eu me formei, nunca cheguei a atuar como engenheiro. Hoje os meus amigos da graduação estão todos em obra e levantando prédio, ponte por aí. Eu, uma vez que me formei, eu já vim para São Paulo trabalhar numa empresa de consultoria e educação corporativa. Fiquei 10 anos trabalhando nesse segmento. Entendi que era interessante experimentar o outro lado do balcão. Então, atuei como executivo de RH durante 3 anos. Um tempinho depois desses 3 anos como empreendedor autônomo. E agora voltei para o mundo corporativo também em uma consultoria, onde eu estou à frente da parte de aprendizagem. Então, a aprendizagem meio que permeou, né, todos esses 15 anos, mais ou menos, de jornada profissional. Muito bom estar aqui. Que bom. Eu estou um pouco chocada, porque eu já mudei a maneira como eu te vejo de escutar. E eu acho que isso devia ser uma prática nas conversas. As pessoas vão chegar falando, quem é você? Mesmo que você já acha que conheça. Assim, não sabia dessas mudanças todas. Muito bom de escutar. Não, gente, eu adorei. Acho que a gente, inclusive, tem que adotar aqui, perguntar quem é você de uma forma diferente. Porque eu mesma costumo me apresentar com todo o meu currículo. E quando eu vou falar de mim, eu tenho dificuldade. Então, esse exercício ele é incrível, porque a gente se conhece mais também, né? E a gente é ser humano, a gente não é fazer humano, né? Para fazer humano tem o LinkedIn à nossa disposição, né? O que a gente já fez. E eu acho que essas credenciais, só contando uma história rápida, não solicitada, eu uma vez dei aula na Finlândia, tem mais de 10 anos isso, e pedi para os alunos se apresentarem. Eu estava morrendo de medo, eu achava que eu tinha que controlar uma turma de jovens de 18, 20 anos. Eu perguntei, me falem o que vocês estão fazendo, estudando, porque se tudo der certo na vida de vocês, isso vai mudar muitas vezes. Queria que vocês falassem quem são vocês. E ficou um silêncio sepulcral. Eu tinha dúvida se eles estavam entendendo o inglês, se esperavam que eu falasse finlandês. Depois de um silêncio que para mim durou anos, um deles falou assim, olha, eu estou pensando até agora sobre essa pergunta, ninguém nunca me perguntou quem eu sou. Então é uma coisa que a gente não faz, né? Que é básica e a gente envereda muito naturalmente para o que a gente faz. Só que isso é a ponta do iceberg e é temporária, né? Tem razão. Desculpe, abrir uma aba longa. Quem eu sou. Verdade. E a trajetória de vocês assim abre uma série de reflexões que acho que a mudança
é muito relacionada com pessoas que estão sempre buscando. Acho que quem busca sempre algo, não algo novo, não é uma eterna insatisfação, mas que quer aprender. Você falou da curiosidade, que é uma habilidade incrível, assim, um comportamento incrível que acho que todos deveriam ter, mas claro que depende do perfil de cada um. Vocês falam da eterna busca, você falou da eterna busca, e aí você mesmo, que conhece bastante o Eugênio, descobriu coisas que você não sabia, então são dois eternos buscadores. E tudo isso permeia a mudança, porque toda mudança traz um aprendizado, seja a mudança geográfica, mas também essa mudança traz uma ampliação da consciência imensa. Mas aí, falando um pouco de transformação, vocês dois têm trajetórias que já está claro que inspira a gente. O que é transformar para cada um de vocês? O que vocês veem como transformar? Eu sei que é difícil resumir, mas eu quero ouvir a perspectiva de cada um. Bom, agora vou eu então? Então vamos. Fiquei pensando bastante sobre o que é transformar, né? Fiquei pensando, acho que uma forma de responder é o que não é transformar. Então, eu fiz uma... Aqui eu vou construir junto, tá bom? Então, vou também pedir o teu apoio para essa construção. Vou conversar com vocês. Para mim, transformar, no final do dia, é aumentar as responsabilidades. Uma vez que você transformou, a resposta óbvia seria sair do ponto A para o ponto B. Isso a gente já sabe e é isso mesmo. Então, saí de Vitória, fui para Curitiba. Ótimo, mudei, transformei, enfim. Mas o transformar, quando a gente vem para o nível mais subjetivo, talvez seja aumentar as minhas responsabilidades. Eu tenho uma complexidade agora mental, eu consigo dar conta de mais coisa porque eu estou maior. Eu tenho mais responsabilidades comigo e com o mundo. E daí fiquei pensando sobre isso no campo pessoal e no profissional, né? Geralmente, no meu caso, quando eu decido fazer uma transformação pessoal, significa que eu vou ficar doente. É a forma do meu organismo se reorganizar para alguma coisa que vai vir depois. Então, um resfriado, uma dor de garganta, geralmente para mim são sinais de transformação. Transformação daí pode ser aquela coisa pequena, né? Que às vezes a gente pensa transformação também como esse grande evento, uma mudança de cidade ou uma mudança de carreira, mas às vezes a transformação é isso. Alguma coisa não está rolando bem. Se você naturalmente não transforma, não muda, às vezes o organismo vem, te traz a dor de garganta, te traz o resfriado, enfim, alguma coisa para te sinalizar que aquilo ali precisa ser olhado. E então, para mim, transformação é estar doente no campo pessoal e no campo profissional. A gente não fala de doença, né? Porque não é o vocabulário que a gente usa muito para empresas, mas quando a gente coloca a pauta transformação em empresas, pensando nas premissas de aumentar a responsabilidade, eu vejo que a gente começa a lidar com as resistências. Então, é quando a gente começa a ver que as coisas não estão fluindo tão bem quanto a gente gostaria. Pode ser um sinal de que o sistema está resistindo, né? Está com uma imunidade aí para não mudar e não transformar o que precisa ser feito. Mas para mim é isso, transformação é a gente aumentar a nossa complexidade, a nossa capacidade de atuar no mundo e assim as nossas responsabilidades. Olha, só antes... Eu nunca tinha pensado por esse lado, né? por esse lado. Só antes da Patrícia falar, quando a gente olha um pouco para esse tópico, transformação, como que eu estou me transformando, como que eu transformo o mundo, você sempre acha que você tem que sair de um lugar para o outro, né? Ou que você vive em eterna transformação o tempo todo. Mas nesse nível de detalhe do pessoal para o profissional, realmente nunca fiz essa análise. Patrícia, você quer complementar? Eu tô louca para pegar carona na fala aqui do Eugênio do o que não é transformação. Gostei muito disso, gosto muito de pensar ao contrário, de pensamento invertido. Então, eu acho que no nível pessoal, transformar não é, por exemplo, largar tudo. As pessoas têm a sensação de que, joguei tudo pro alto, mas eu vou largar tudo. Você vai sempre ser capixaba. Mesmo tendo passado pela Costa Rica, Estados Unidos, moro em São Paulo, a gente transformar não pressupõe deixá-la para trás, eu acho que é reformular, reintegrar. E na minha pesquisa sobre transformação criativa, o que eu percebi que está no cerne da transformação pessoal é transformar as nossas narrativas. Eu tentei olhar para além de referências acadêmicas mais óbvias, fontes que são subestimadas como setas de sabedoria para o mundo organizacional, por exemplo, como o I Ching, que é um oráculo chinês de mais de 5.000 anos, como os 12 passos do AA. Então, um dos pontos do AA tem a ver com reformular a narrativa, assumir onde você está, fazer um inventário moral e, a partir disso, buscar a transformação. Então, eu acho que transformar pressupõe incluir, integrar muito mais em largar, deixar para trás, cindir. Que bom que você vai ser sempre capixaba e eu sempre carioca, porque a gente vai aumentando o repertório com outros CEPs, mas esse DNA
precisa ser preservado à luz de todas as transformações. Então, acho que, antes de entrar no ambiente corporativo, que é divertido falar sobre isso, também difícil ao mesmo tempo, eu acho que transformar pressupõe ter coragem para enfrentar o que é, o que não é, e preservar o que não pode mudar à luz de todas as mudanças. Acho que essa integridade, pegando o cara que você trouxe sobre o corpo ficar doente, eu não sei se vocês sabem, mas etimologicamente, a palavra cura e inteireza, em inglês, pelo menos heal e whole, tem a mesma matriz. Então, ser curado é estar inteiro. Então, talvez a doença mostre que tem uma parte que não está integrada, que não está inteiro. Então, acho que transformar é incluir e considerar essa inteireza, essa integridade. E que o corpo dá sinal, O né? corpo dá sinal. E não só o corpo. A gente tem uma tendência à dormência, Tem. à negação. Quando eu escuto umas frases assim, do nada ele saiu de casa, do nada me demitiram. Não, do nada você percebeu que um ciclo estava em curso há bastante tempo e que ele acabou. Essa caída de ficha é o que a gente chama de transformação, de mudança, só que é um processo muito mais longo, não é um evento, né? E aí, falando do processo organizacional, eu acho que a gente precisa lidar com o invisível para transformar. Em geral, as empresas só assumem que precisam se transformar por métricas muito objetivas ligadas à sobrevivência, né? Precisamos reduzir custos, precisamos enfrentar a concorrência, precisamos crescer, internacionalizar, tudo ligado à sobrevivência, chakra básico, assim, base da pirâmide de Maslow. E no fundo, o que eu acho que faz com que uma transformação organizacional seja criativa e afetiva e efetiva, são duas coisas essenciais, sem querer dar receita de bolo, mas assim, primeiro a gente entender que não existe uma empresa, existem empresas, né? Não existe funcionários, existe uma multiplicidade de singularidades que precisam, para embarcar num processo de transformação coletiva, encontrar uma recompensa individual. Então, eu acho que o processo de transformação macro, ele só vai para frente quando a gente inclui o microcosmo, que não é menor, né? É parte desse todo. É tão importante quanto. Então, acho que a transformação organizacional acontece por aí. E o segundo ponto, para a gente ter uma transformação efetiva e afetiva, é ter escuta para uma voz que é mais silenciosa do que a da dor de garganta, que é a voz do medo, do julgamento, do cinismo, porque somos filhos da inércia. Somos programados para viver em homeostase, em manutenção, não em grandes, radicais ignições. Só os loucos, né? Como eu, tô aqui pensando. Mas acho que é isso. E que bom que temos Fantástico. loucos assim, né? Que Não, bom, senão a gente, pois é. só os loucos mudam o mundo, né? Dizem. Você falou algo tão importante que me veio uma frase sobre a transformação. Você falou sobre a reintegração, integrar novos processos na mudança e não fazer uma grande mudança aqui, né? E tem uma frase que meu pai sempre me falou. Deus me dê, uma frase muito bem conhecida, Deus me dê forças para mudar o que pode e deve ser mudado, resiliência para aceitar o que não pode e nem deve, nem vai ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Você vê que até Deus é perfeito nessa hora, né? E tem muito a ver, a gente precisa manter o que é bom, o que tá fazendo, o que dá certo e que realmente é positivo na vida da gente e ir trazendo novos repertórios de alguma forma, seja uma pequena mudança na sua rotina, no seu hábito, pode ser uma grande transformação no todo, né? Então, acho que você me traz essa questão do pouco a pouco, da constância também na transformação, porque as pessoas querem ver uma grande mudança. E às vezes, lógico, a gente vai ter mudanças disruptivas nas companhias, na tecnologia, no mundo, mas eu acho que, falando um pouco do ser humano de dentro para fora, acho que a gente tem que se propor fazer um pouquinho disso a cada dia, né? Então, acho que você me trouxe um pouco disso, e o desafio de fazer a mudança, a questão da resistência, me trouxe. Eu não sou pessoa que trago frases toda hora, mas é porque vocês me chamaram a atenção. As empresas, a Lívia mandou no grupo para a gente ontem que ela está no treinamento sobre inteligência artificial. As empresas daqui em diante não vão mais morrer porque estão fazendo a coisa errada, mas porque estão fazendo a coisa certa por um tempo longo demais. Né? Achei interessantíssima essa frase. Se não me engano, ela é do Clayton Christensen, que escreveu
o dilema da inovação. Da inovação. Pode ser que E- seja dele, e ele mas não tem aqui. E ele fala justamente que as empresas falham porque fazem a coisa certa, né? Tem o clássico caso da Kodak, mas tem vários outros mais modernos depois desse, que ser conservador, é o que eu estava falando aqui sobre a nossa tendência à homeostase e inércia, né? Conservar, preservar, não vai mais garantir sucesso num mundo que está muito errático, muito dinâmico, E você fala um assustador. pouco isso em um dos artigos que eu li seu sobre essa questão da pessoa de outra forma sair da inércia, ser disruptivo, não ter o medo, né, de ser julgado, de se transformar. Então, eu acho isso fantástico, porque na verdade é o que nós estamos fazendo aqui, né? A gente está o tempo todo tentando sair dessa nossa inércia, se transformar sem medo de julgamentos, né? Poder fazer algo que seja diferente, que possa inspirar outras pessoas, tá? Mas não é fácil, né? Você se pega toda hora, pelo menos nós aqui, se questionando se essa é a rota, se está no formato correto, se às vezes a gente não está sendo radical demais, trazendo coisas que têm muito a ver com o que a gente acredita, né? E o que a gente quer passar, mas como que as pessoas vão receber isso? Isso acontece muito, eu estou dando um exemplo nosso pessoal, mas é uma constância no mundo corporativo. Como você falou das empresas, que não é uma única empresa, né? São várias, que as pessoas todas são diferentes. Eu queria, já que Michelle está citando a frase, citar o livro de Eugênio, porque eu quero Eu tanto tenho o livro mudar, ali. não consigo. Eu acho que ele sintetizou numa frase o drama universal, Tá. individual, Entendi. coletivo da mudança. Por que eu quero tanto mudar e não consigo? Acho que aí tem um livro Boa. que fala só sobre isso, gente. Muito bom. Né? E eu vou também citar uma frase, aproveitando a Tá. rodada de frases, que tem uma que eu até separei, que é: o equilíbrio é o norte que o organismo almeja, mas que paradoxalmente nunca alcança. Então a gente também Pode tem falar essa. mais devagar de novo? Vamos lá. O equilíbrio é o norte que o organismo almeja. A gente sempre quer o equilíbrio, a gente sempre quer ficar ali Tá. na nossa zona de conforto, digamos. Mas que paradoxalmente a gente nunca alcança. Exatamente. Porque o mundo muda, porque Tá, as coisas muito bom. mudam, porque a inteligência Tempo artificial chega, porque N motivos. Então tem essa fantasia também, que eu acho que, não vou colocar como fantasia, mas talvez essa ilusão, de que a transformação é o evento, é essa coisa que vai acontecer num É dia, redenção. é redenção, né? De repente abriu o céu, veio a luz e de repente tudo mudou. Que é uma coisa que a gente tem no nosso repertório, né? E, claro, o repertório também de que alguém vai mudar, porque também tem essa, eu tive um sonho, eu mudei a partir desse sonho, essa coisa incrível, mas também a chegada de alguém, né? Alguém me veio e falou alguma coisa, o meu chefe me deu, e daí causou uma transformação. Mas eu acho que também eu tenho esse entendimento de que a transformação é um processo e é todo dia. Só E fazendo... talvez os eventos contribuam para o processo, né? Isso. Chegar ao chefe, ou chegar numa cidade e ter obsessão à primeira vista. a gente Talvez vai... sejam petelecos, empurrõezinhos na direção de um Uhum. O próprio processo desligamento, maior, que você né? falou, uma pessoa desligada e às vezes ela nem tem um Que ela não autoconhecimento. percebe, né, Ah, que ela tá, que isso, eu sempre fui perfeita, maravilhosa. Ela precisa Isso. ter um De grande repente, choque né? para entender, não era bem Ela assim. de alguma forma manifesta o desligamento, ela manifesta o término do relacionamento, etc. Agora, falando, Uhum. eu vou mudar um pouquinho aqui o nosso. Queria- Posso? Ô? Acho que ele ia flow. falar. Você Vai vai falar, falar- fala você quer que falar depois Não, eu quero mas falar da sua resumidamente. frase depois. Tá, uma vou coisa falar interessante. resumidamente, depois a gente explora um pouquinho Conta mais. do Vamos, livro. vamos lá. No mestrado eu estudei então por que as Tá. pessoas querem mudar e não conseguem, a partir de uma teoria de dois professores da Universidade de Educação de Harvard. Eu gosto de falar que é da Faculdade de Educação, porque não é que veio do mundo corporativo acadêmico, veio do mundo de business, né? A gente pensa Sim. Harvard, a gente pensa business. Então veio do campo da educação, dois professores que estudam desenvolvimento humano. E eles colocam aprendizagem, transformação, né, isso que a gente está falando aqui, como algo inerente do ser humano. A gente precisa desenvolver para avançar. E tem uma metodologia que, de fato, estuda por que a gente quer mudar e a gente não consegue, e fala um pouquinho dessas razões mais sutis. Que Que são? a gente... São várias. Mas, basicamente, a gente tem o desejo de mudança como algo explícito, mas a gente também tem um desejo implícito de autopreservação ou de autoconservação. Sim. Então, na medida em que eu quero muito uma coisa, mas o meu organismo também quer muito outra coisa. Só que esse é um sistema imune meu, às vezes inconsciente, muitas vezes inconsciente, de uma grande crença que também está atuando ali. Então, dá a sensação de que eu estou com o pé no acelerador, eu quero muito mudar essa coisa, mas eu também estou com o pé no freio.
E a metodologia visa Que legal. justamente encontrar esse pé no freio para que as pessoas possam, uma vez que a gente tem consciência sobre isso, trabalhar com essas duas premissas, essas duas crenças e daí conseguir de fato alcançar aquilo que a gente deseja. Esse é o conceito principal deste livro. Isso. Do seu livro. Isso. Depois você tem que me contar como é que faz pra gente escrever um livro, porque eu já me perguntei várias vezes em qual momento, porque eu tenho esse sonho. Mas que legal. Agora, Eu vou ler. não, super, eu também quero, mas eu achei muito interessante essa narrativa toda que você deu e que, na verdade, ele fala muito, então, da transformação com o equilíbrio, tá? Uhum. Mais ou menos a sua frase que você leu para a Tá. gente no começo. Gente, eu acho que todo mundo deve se perguntar, pelo menos eu sou assim, você sabe, a gente até já falou muitas vezes sobre isso. Eu gosto de me transformar o tempo todo. O tempo todo, eu sou uma pessoa inquieta, eu gosto de buscar algo diferente, eu não paro, né? Minha cabeça fica o tempo todo, vou fazer isso agora, agora isso, agora, né? Mas eu fico ainda brincando com as pessoas do trabalho assim, gente, como tem equilíbrio? Eu quero transformar, eu tenho um medo dentro de mim, mas uma vontade de fazer o diferente. E como que eu busco equilíbrio nisso? Muitas pessoas fazem isso e estão muitas vezes surtando. É muita coisa, né? Será que eu deveria ter feito desse jeito? Será que eu deveria ter dado esse passo? Acho que muita gente em casa pergunta isso. Como eu faço isso? Como vocês entendem isso? Eu acho que a gente só conquista realmente o equilíbrio perdendo. Muitas vezes, tentando preservar o equilíbrio, a gente adoece, a gente fica em relações, pode ser com chefe, afetivas, que já expiraram do prazo de validade, porque a gente não quer perder o equilíbrio, Sim. não quer ver nada desmoronar, por esse sistema imunológico que resiste à mudança. Eu passei por duas coisas que me fizeram repensar a ideia do que é equilíbrio. Então, eu estava contando aqui no início que eu comecei minha carreira como executiva de marketing, comunicação, indústrias diferentes. E eu tinha, na época, um BlackBerry, que era um Crackberry. Não sei se vocês lembram, tinha uma luzinha vermelha. Eu ouvi o som imaginário no banho do Era assim mesmo. né? E fui pré-simbiose do homem e do celular, que as pessoas falam, minha bateria acabou, ninguém fala do celular acabou, né? A minha acabou. Então, quando eu estava pré-simbiose, mas já super fundida com o BlackBerry, eu pedi demissão, depois que eu fui para Berlim, comecei a estudar na Alemanha e fiz uma viagem por 9 países por um ano, que mudou a minha vida e a minha relação com duas coisas, a partir da perda do equilíbrio. Primeiro, com o celular. Eu fiquei quase um ano sem celular, então eu passei de um extremo de ser super acessível e disponível, de achar que responder prontamente era ser profissional, de achar que estar com o celular ligado o tempo inteiro era ser comprometida. Eu tinha uma visão completamente distorcida desse excesso de acesso, que hoje em dia assola todo mundo, mas eu fui uma das precursoras do desequilíbrio com o celular. E depois de ter ficado quase um ano sem celular, de ter vivido o ano mais produtivo da minha vida, né, que eu casei, morei em 9 países, tentei falar alemão com fracasso, porque ninguém... Gente, me apresentem, quem aprende velho a falar alemão. Mas assim, percebi que aquilo era uma crença limitante, um hábito limitante. Então, eu não percebia que eu estava desequilibrada com o meu BlackBerry. Então, foi perdendo o equilíbrio, indo para o outro extremo de ficar quase um ano sem celular. Entrevistei CEOs do mundo todo, marcando por e-mail e chegando lá com os dedos cruzados das mãos e dos pés que a entrevista ia rolar, porque eu fui para o interior do Missouri, eu fui para lugares, né, bem longínquos, sem celular, e funcionou. Assim, deu para fazer um monte de coisa. Então, eu perdi o equilíbrio temporariamente, fui de um extremo para o outro, e hoje em dia eu tô longe de ser equilibrada, mas eu acho que eu sou muito mais lúcida, no sentido de ter colocado luz sobre o que mexia com o meu equilíbrio. É uma escolha muito mais consciente do que já foi. E eu acho que uma segunda coisa, né, nesse equilíbrio é a gente não ter medo do vazio. É muito comum quando as pessoas pedem demissão, ou são demitidas, ou saem de uma relação afetiva, ou mudam de cidade, acham, larguei tudo, ficou tudo para trás. Não, não ficou nada para trás. Tudo vai ser uma companhia presente nas suas memórias, no seu presente. E eu acho que para construir um equilíbrio no processo de transformação, a gente precisa sentar com o vazio. Tomar um chazinho, conversar, ver o que ele tem para nos mostrar, nos dizer.
Sem isso, você não constrói um equilíbrio real. É só um tapa-buraco, um band-aid para ansiedade, para uma mentalidade de escassez. Eu queria falar uma última coisa sobre isso. Eu descobri que vivemos numa cultura desequilibrada quando eu fui morar na Alemanha. Por quê? Eu estava lá no fatídico dia do 7-1. Tinha acabado de me separar, então tá. foi uma humilhação 7-1. Me separar de um alemão, né? Então, assim, foi bem difícil estar lá. Nossa! E aí, eu lembro que eu ficava vendo pelas redes os meus amigos brasileiros, quando já estava assim, 5 gols, falando coisas absolutamente descoladas da realidade. Tipo, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Deus estava com burnout naquele dia. Tá há 500 anos com burnout aqui no Brasil. 5 anos. Né? Sou brasileiro, não desisto nunca, foco, força e fé. Gente, mas a gente é estruturalmente desequilibrado. A gente é de uma cultura cronicamente otimista. Então eu acho que seria Cronicamente. mais equilibrado, fica a dica, meus conterrâneos, se a gente experimentasse o outro extremo que eu conheci na Alemanha. Então aqui vai dar tudo certo se Deus quiser, exclamações, kkkk, coraçõezinhos. E na Alemanha, você dá uma excelente notícia, que você achava até então que era uma excelente notícia. Por exemplo, vou me casar, né? Consegui um trabalho. E a resposta é, você acha que vai dar certo? E se fica numa dissonância cognitiva, assim, não era a reação que eu esperava. Sim. E aí depois você entende que isso tem a ver com terroir, com CEP, com molde que transforma uma cultura e cristaliza uma cultura numa visão de mundo. E isso faz com que a gente perca o equilíbrio, acreditar em demasia no molde. Então acho que isso é muito saudável para a gente ser uma nação mais equilibrada, para além do 7-1, ser menos peladeiro, acreditar menos no improviso, no imprevisto e em Deus, e pensar no plano B. E se não der certo? O que a gente vai fazer, Plano B. objetivamente, concretamente? Ser um pouco mais realista, né? Porque a gente. Adorei. Mais interessante é que você foi para os dois extremos para encontrar esse equilíbrio, que eu concordo que a gente não tem não existe o equilíbrio, existem. A gente conversou, a Karina Sato falou isso, eu nunca esqueço. Tem as gavetinhas que você tem das coisas que você tem na vida, verdade. e você, às vezes, olha, essa gaveta vai ficar fechada, eu não consigo mexer nela agora, eu vou abrir essa, e você vai escolhendo, porque se você abrir tudo de vez, você não vai conseguir resolver. Então você vai equalizando ali, né? O que que você vai resolver naquele momento, o que que você vai dar atenção, e aí o que que é melhor para você viver melhor. Porque o equilíbrio, no conceito do que se prega, ele realmente, eu também acredito que ele não existe, mas que você pode encontrar um meio do caminho, né? E aí, incrível isso que você falou, acho que vai gerar muita reflexão, porque muitas das pessoas que nos ouvem passa muito por isso, passa pelo desequilíbrio, passa pela vontade. Quando a gente fala que a mulher, principalmente a que a gente fala muito com mulher, só antes de fazer uma pergunta que está aqui guardada para você, Eugênio, a mulher, para encontrar o seu real propósito, ou o ser humano, homens e mulheres, muitas vezes elas precisam dessa coragem. Não tá bom aqui para mim, porque a pessoa tá tão acostumada a arraigar daquele vício, que seja o celular, seja a gente tá 100% conectada, no seu caso foi isso, que você simplesmente vive aquilo e o tempo vai passando, gente, o tempo realmente ele é cruel com a gente, e você um dia eu mudo, você vai deixando daquele jeito, é quando a sua ficha cai de que aquilo não tá bom para você e que você precisa fazer a tal da transformação, uma mudança na sua vida, às vezes não dá mais tempo. Então ouvir isso é muito importante, porque a gente fala muito de sair da inércia, isso que você falou, Dé, que você trouxe. Para sair da inércia, às vezes é necessário a gente fazer algumas rupturas mesmo. Eu acho que Né? o tempo é algo que vai contra, mas também é algo a favor, porque o a favor para que se prender tanto em tanta coisa que não interessa, se eu posso dar passos em coisas que realmente pode ser um propósito transformador Acho que aí Que é na uma nossa outra- vida. É uma outra narrativa que nos vicia, o não tem tempo, né? Se É. a gente pensar concretamente com frieza, tem sim. Porque eu o também acho. dia tem 24 horas Pois para é. todo mundo. É o ativo mais E é o que, democrático que e é o existe. que a gente mais Tempo é fala, não tem escolha, tempo, né? né? Tempo é escolha. É escolha. E acho que eu queria Boa essa. pegar um gancho da sua fala, que você falou dar um passo, né? E o dar um passo, não sei se já Uhum. olharam toda a ciência que está por trás do passo, mas a gente fica com um pé no chão, só por vez. Se a gente agora, né, ficar de pé e ficar só com um pé no chão e levantar o outro, talvez a gente se desequilibre. Mas o andar, a gente está o tempo inteiro com um pé fora do chão e um Sim. pé no chão. Mas é um equilíbrio dinâmico também. Então acho que tem essa ideia, porque acho que a gente às vezes coloca o equilíbrio em um extremo, né? Então estou Sim. equilibrado, estou em paz, e coloca a transformação no outro extremo, Tá. como se fossem coisas concorrentes e até opostas.
Mas o equilíbrio ele pode ser dinâmico. E daí eu vou pegar outra frase do meu livro, porque o livro veio para isso também. Olha, nada por Que ele acaso fala aqui no assim, Flow. ó, não é? O desenvolvimento, transformação, né, a gente Uhum. assumir mais responsabilidades, não ocorre continuamente. Há períodos de estabilidade e períodos de mudança. Ou seja, se a gente ficar o tempo inteiro bom. mudando, a gente também, daí é problema, tá? Daí eu acho que Sim. tem que endereçar via terapia, provavelmente, porque você tem uma questão de identidade que tá... A identidade, ela é mutável, tá? Mas quando ela muda o Sim. tempo inteiro, a gente sabe que tem algum probleminha ali. Da mesma forma que alguém não muda nunca, essa pessoa não resiste ao teste do tempo, não resiste ao que está acontecendo. Pensa numa criança, essa criança vai mudar. A gente pensa que depois de adulto, né, a gente nunca muda mais. Mas como a Michelle trouxe, a gente vai envelhecendo, os cabelos brancos vão aparecendo, né, a coisa vai ficando um pouquinho diferente. Então o mundo convida a gente sempre para a mudança. Mas só queria deixar isso que, né, pensando num ponto de vista mais conceitual, a gente precisa alternar esses momentos de... Tá. E a gente faz isso, tá? Mais mudança, que talvez seja essa busca, né? Tô no processo de transformação, acabei meu relacionamento, saí daquele grupo, mudei de cidade, que manifesta ou que traz pra gente mais transformações explícitas e aparentes, e tem um período que é mais de estabilidade. Então, essas duas coisas, elas acontecem constantemente. Se a gente está mudando muito o tempo inteiro, piada pronta, né? Se eu estou mudando de cabelo, a cor do meu cabelo muda a cada semana, aí acho que a gente precisa endereçar, né, com terapia, porque é uma questão de identidade Sim, e ela é sim. bem, bem séria. Bem interessante. Muito bom. Fiquei até pensando aqui as últimas vezes que eu fiz luzes, então. Vou falando só, né? Tranquila. Gosto muito de cinema e tem um episódio da Fleabag, que é uma série muito legal, que são duas irmãs, enfim, e ela fala que ela consegue ver se a irmã tá bem pela forma do cabelo dela. Então ela chega um dia com trança. Daí ela fala, acabou com o namorado, né? Dela, acabei. Tipo, caso que também a gente vai dando sinais, né? De que a Sim. gente tá mudando, de que a gente tá passando por alguma Verdade. coisa. Nossa, Pegar carona verdade, no isso é real. cabelo para Claro. falar de equilíbrio Sim. parece indissociável e tá? Porque o cabelo, eu descobri, né, que quando eu comecei a trabalhar no mercado de beleza, Tá. como carioca, sendo nascida e criada na beira-mar, eu achava que ser bela era ter um corpo belo. Eu achava que a identidade da beleza estava ligada a isso. E aí, trabalhando no cabelo, eu descobri que não, que o maior share of pockets das brasileiras e brasileiros está em produtos de cabelo. Então, para pensar, mulheres que nos escutam, né, no seu box. O que tem lá? Quantos shampoos, condicionador, creme de pentear, creme de hidratação? É um investimento alto que a gente não percebe. E eu achava aquilo uma bobagem. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu falei, nossa, por que vocês gastam tanto com isso? Quem assim, ganha um salário mínimo, como é que consegue gastar 200, 300 reais em produto para cabelo? E aí eu fui descobrindo, falando de equilíbrio, de escolha e de tempo, que o cabelo é um ponto nevrálgico, igual com acupuntura, que não põe agulha no corpo todo, põe pontos específicos Sim. que curam o sistema. Então, você estar com o cabelo bem cuidado, lavado, tratado, muda o humor, muda a autoestima e, portanto, pode influenciar de forma virtuosa na sua vida afetiva, numa entrevista de emprego. Então, eu acho que o caminho do equilíbrio, não quero dizer que teve algum cuidado do cabelo, mas fazer a escolha daquele pontinho que vai curar o sistema todo. Pode ser o cabelo, podem ser outras coisas, mas eu acho que não é dizer sim para tudo, né? Dobrar a aposta em ser Mulher Maravilha, Homem Maravilha, mas qual é o ponto que pode me deixar nesse período de hibernação mais tranquilo? Isso. Muito bom. Muito legal Adorei. mesmo. Eu vi que você acabou respondendo pra gente na sua história incrível de Berlim, Foi. o que moveu a sua mudança, Foi, né? A gente ia perguntar justamente o que moveu a sua mudança, uma grande mudança na sua vida. Eu acho que foi muito bem contado e vai gerar muita reflexão. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para você, Eugênio. Eu vou quebrar um pouco aqui o protocolo, porque tem muitas vezes os convidados acabam trazendo muitas questões que até caminha para outro lado e responde muitas coisas que a gente se programou aqui. Então, tá incrível esse bate-papo. Eu vou perguntar para você, a gente está falando de pessoas, no final, né, na origem aqui, de comportamentos, e aí trazendo um pouco para o mundo organizacional, quais são os comportamentos que os líderes devem ou absorver, caso eles não tenham uma grande mudança necessária, ou que eles devem ter para promover a mudança com os demais, que estão, de repente, gerando resistência ou precisam estar conectados com um único propósito, mesmo que cada um tenha o seu também. Isso aí é bem interessante, isso vale até um outro podcast. Muito bom. É uma resposta longa também, né, Mi? É longa, é longa. Transformações corporativas.
Eu gosto muito de pensar em transformação, acho que vou usar o corporativo aqui que você puxou, né? Mas sempre pensando em qual que seria essa visão de futuro desejado, onde que a empresa quer chegar, e geralmente para chegar lá tem uma estratégia, tem um objetivo de negócio que direciona, né? Para a organização, acho que para a gente como pessoa, às vezes fica mais fácil, assim, eu quero mudar o cabelo, e aí qual que é o objetivo de negócio de mudar o cabelo? Tipo, não tem, quero mudar o cabelo. Para a empresa, a gente precisa ter geralmente um norte, que daí pode ser uma estratégia, estrela guia, existem algumas, enfim, abordagens para a gente lidar com isso. Então, eu sempre gosto de pensar qual que é essa visão de futuro que a gente tem e daí o que a gente precisa fazer para chegar lá. Novamente, não é a transformação porque a gente precisa mudar, que eu acho que também essa é uma outra armadilha que às vezes a gente entra no mundo corporativo, principalmente quando a gente está falando de projeto de transformação. Falou de projeto de transformação, né, a espinha já fica, O que vai né? acontecer? Ai, meu Deus, já dá um frenesi coletivo, assim. Verdade. Então, acho que tem, né, de forma prática, o que o líder pode fazer? Primeiro ser muito cuidadoso com as palavras, talvez é uma atualização cultural, ou talvez não precisa falar de transformação cultural ou transformação da empresa, mas muito direcionar o olhar para essa visão de futuro. Vou dar um exemplo. Não sei se vocês já foram comprar casa, né? Uhum. Comprar casa e mudar um saco, né? Enfim, você mudou, eu mudei, assim, Já mudei várias bota um monte de vezes, coisa num várias. caminhão, vai quebrar a impressora, impressora, porque a última mudança a impressora quebrou e depois nunca mais eu comprei impressora. Enfim, porque não precisa, hoje não precisa de impressora. Foi bom também a impressora quebrar. Mas mudança é um saco. Mas o fato de o meu apartamento hoje não tá dando conta do que ele precisa, porque ele tá pequeno, porque ele tá longe, porque ele tá de alguma forma não me atendendo, mas existe uma visão de futuro que eu vou mudar para um apartamento muito mais legal, que me atende muito melhor, isso já é legal. A mudança, ela vai acontecer, mas ela não é a principal coisa que está direcionando o meu esforço. O meu esforço hoje está, vou mudar, mas estou indo para um lugar melhor, com mais acesso, perto, sei lá, da minha família, perto do metrô, perto de alguma coisa que me interessa. Então, acho que essa pode ser uma dica interessante. Não focar no processo de mudança e transformação, porque isso tende a naturalmente ativar as nossas resistências, e a resistência da organização também vem, tá? Mas falar qual que é esse cenário futuro que a gente está olhando e o foco está nesse cenário futuro. Deixa eu te contar que para chegar lá, a gente vai ter que rever alguns comportamentos, talvez a gente tenha que revisitar alguns processos, talvez a gente precise mexer em alguns símbolos, artefatos, falei aqui de coisas de cultura, né? Os artefatos, as coisas físicas, comportamentos e processos, mas isso não é porque a gente está querendo mexer, a gente está querendo fazer isso à luz desse lugar muito melhor que a gente vai chegar. Então, acho que eu caminharia por aí. Bacana. É uma substituição com vantagem que você está falando. Porque senão a mudança ela fica pesada, né? Se eu falar agora de mudança, eu estou no processo de escolher uma nova casa e eu estou muito empolgado agora com a reforma. Sim. Reforma é outra coisa que também ativa e dá gatilho, né? Acho que verdade. mudança é uma coisa chata e reforma é outra coisa pior ainda. Nossa, reforma ainda é pior ainda, porque você tem que destruir coisas. Propositalmente destruir coisas. Pensa que eu vou destruir uma parede. Agora, se eu falar que eu vou destruir alguma questão minha, dá mais gatilho ainda. Mas eu estou muito afim de destruir aquela parede que fica ali entre o banheiro e a sala, porque eu vou ganhar um espaço muito maior, um espaço integrado. Então, acho que é pensar nos Trazendo ganhos, para né, que a gente vai ter. transformação cultural da empresa, é pensar, fazer essa visão do todo, mas levar para as pessoas quais são os pontos positivos para aquela mudança. Isso. É basicamente isso. E tem... Porque é natural do ser humano, principalmente em empresa, que primeiro ele tenha um gatilho para algo que ele já recebe como negativo. Você deu otimamente, bem claramente esse exemplo, né? De quando a gente vai mudar, quando vai destruir uma parede, enfim. Então, nas empresas, a gente passa por isso. E né? acho que eu posso complementar um ponto aqui, André, que muitas vezes a gente pensa nas transformações organizacionais como essa coisa de fora que a gente falou, né? O presidente mudou e a gente vai transformar e a gente espera que todo mundo encare como positivo. Eu vejo que processos de mudança bem-sucedidos são processos mais realistas. Daí, né, acho que a parte depois pode falar um pouquinho assim, galera, vai ser uma mudança, vai ser difícil, o caminhão de mudança vai atrasar, a reforma vai atrasar, o pedreiro não vai vir porque está chovendo. Então, comentar um pouquinho sobre isso para deixar também, porque às vezes a gente espera que as pessoas sejam 100% empolgadas com o processo de mudança e algumas serão, e tá tudo bem, mas acho que deixar claro que haverá mudanças, essas mudanças podem gerar incômodos e como é que a gente vai lidar com isso e daí, né, qual que é a estrutura que a organização está oferecendo para lidar com esse desconforto.
Posso trazer uma referência ligada a isso, as más notícias? Tem um livro chamado Resilience, Why Things Bounce Back. Resiliência, por que as coisas, né, se Tipo, restauram, né? Tipo João Bobo, Uhum. toma um soco e volta. É justamente quando se abre espaço para falar das más notícias. Então, a gente teme falar do que nos ameaça existencialmente, no nível individual e corporativo. E é muito comum que a embalagem do discurso para a mudança tenda a ser otimista, sobretudo em países, né, mais solares como o nosso. E eu acho que evitar falar do difícil, das más notícias, é o que causa uma das fraturas no engajamento, né? Quando os líderes compartilham sua visão de mudança. Tem um caso nesse livro que me marcou muito, de uma empresa que estava a ponto de quebrar, e o CEO que assumiu para fazer um turnaround estava muito na dúvida se ele deveria cortar custos, ou seja, demitir pessoas urgentemente, ou dobrar a aposta e avisar, pessoal, provavelmente quase ninguém vai estar aqui daqui a 2 meses, por causa disso, estamos a ponto de quebrar, então provavelmente todos vocês serão demitidos, eu também, mas temos 2 meses para tentar fazer diferente. E fizeram um turnaround a partir disso. Então, ele enfrentou o medo dele mesmo e a suposição do medo coletivo, apostou na maturidade do grupo para receber a má notícia e fazer alguma coisa com isso. Então, acho que quando você lidera a comunicação de uma mudança, independentemente do nível hierárquico, pode ser o CEO, pode ser o RH, pode ser a área comercial, é importante incluir, voltando para a ideia de integração como caminho de cura, né? O lado sombra. Tratar adultos como adultos, né? Maravilha. Nesse caminho. Concordo. Sabe uma coisa que me veio quando vocês estavam falando, especialmente você, Eugênio, falando de como o líder poderia conduzir essa mudança? É uma transformação, sem falar que a gente vai fazer uma grande transformação, você trouxe contraponto também incrível. Mas eu vejo que o que a gente vê no dia a dia, normalmente, como nós líderes acabamos sofrendo uma pressão muito grande para implementar essa mudança num período de tempo que é impossível, né? Ou pelo menos para mostrar algum caminho ali, olha, alguma coisa já está acontecendo, porque a gente tem um acionista muitas vezes, a gente precisa trazer um resultado. E aí eu acho que essa pressão que se espera, né, quem está cada vez mais lá em cima e desce aqui, se espera que nós tenhamos essa resiliência, essa maturidade para saber descer. De certa forma, é um pouco do papel do líder. Só que a gente também é ser humano, a gente também erra. E aí a gente começa a descer essa notícia de uma forma desenfreada, com muita ansiedade. Às vezes a gente acaba passando, não um pavor, mas dá uma pressão. Uma frase pode mudar muita coisa. Eu fico imaginando, né, do cuidado que se deve ter até para preparar os líderes, porque muitas vezes eles não vão descer informação desse jeito. Não vão descer. E é muito legal transformar o como você conversa com as pessoas, porque isso pode fazer uma grande diferença, né? Eu trabalho com educação corporativa há um tempo e tem um tema que ele é campeão de vendas, que é a comunicação engajadora. Basicamente é isso, como é que eu dou a má notícia engajando as pessoas. E eu sempre penso, eu sempre transfiro para outras searas para ver se faz sentido, né? E daí eu extremo para ver se realmente faz sentido. Eu aqui vou extremar com um caso meio óbvio, né? Eu vou te falar então que a sua mãe faleceu nessa manhã, e agora eu estou muito feliz porque eu vou te dar essa notícia. É totalmente uma loucura. Louco, assim. Mas daí quando a gente extrema, a gente percebe que às vezes não faz tanto sentido. Então acho que você trouxe num ponto super importante, Mi, que é a autenticidade. Primeiro comigo. Então eu sou atravessado por essa notícia de transformação, porque também o meu tá na reta de alguma forma, né? E a minha equipe também vai ser atravessada por isso. Temos escolha? No sentido, a gente pode decidir não fazer nada? Não, porque é uma diretriz organizacional, a matriz mandou, enfim, a gente está dentro de um contexto em que o jogo é esse. Então as regras estão dadas. Mas a gente pode fazer isso com menos sofrimento e com menos sofrência, né? Acho que daí talvez a autenticidade seja um caminho interessante, comigo primeiro e com outro. E daí pensar como liderança, ou até como organização, que mecanismos a empresa oferece para dar conta disso que vai vir. Se não der conta, que a gente tem hoje, que né, talvez nem todas as empresas estão dando conta, aumento de número de burnout, a gente é um dos países mais ansiosos do mundo, então essas outras coisas, elas surgem, né? Seja na forma de uma resistência mais sutil, seja até de uma forma escancarada, como a gente falou, o corpo pede licença e pede passagem. Então as pessoas se afastam, olha que interessante, elas se afastam mesmo desse contexto, elas ficam doentes e elas não estão mais ali. Então, acho que talvez essas são
possibilidades interessantes, assim, visto que a gente tem que dar conta e a gente precisa dar conta. Mas a gente também não, acho que é um risco a gente se violar nesse processo. Toda é a forma como a gente consegue cuidar disso tudo, cada um de nós, né? Uhum. Patrícia, eu vou fazer uma pergunta para você, assim, que eu quero muito que você conte pra gente, porque eu achei demais, um pouco sobre a sua tese da Upside Down Think, que traz essa provocação. Aliás, eu achei demais você falar disso nos seus artigos, tá? Espero que todo mundo tenha essa oportunidade de seguir a Patrícia e ler os artigos dela, porque realmente é transformador. Eu já vim para cá com a minha cabeça mudança, já ó, transformação, né? De inverter o fluxo do pensamento. Conta um pouco isso pra gente. Em resumo, eu tinha muito apetite por mudar, como a gente estava aqui falando no início, né? Mudar de casa, mudar simbolicamente, mudar de setor, mudar de carreira. E percebia que os processos de mudança, tanto pessoais quanto organizacionais, pensando nesses corporativos, tinha uma grande tendência ao fracasso, por vários motivos. E o principal deles é que, em geral, a gente olha onde a gente está, o ponto A, e o B, onde eu quero chegar, desconsiderando o que há entre o céu e a terra, né? Assim, a vasta diversidade de emoções, de coisas invisíveis, não colocadas na conta quando a gente muda. Então, eu comecei a perceber que para mudar eu precisava sair da cabeça e ir para o coração. Então, inverter o fluxo de pensamento começa aí, ser menos heavy mental e incluir o poder das emoções, o poder da intuição, que é a nossa maior bússola e a mais subestimada, para mudar considerando um caminho mais sistêmico, mais holístico. E aí, inicialmente, eu bebi em fontes mais tradicionais, né, de referências acadêmicas, fui entrevistar CEOs de 9 países, de indústrias e mercados muito diferentes entre si. E aí, eu fiquei muito chocada com uma coisa, porque não importa a diversidade das lideranças com quem eu falei, tinha um ponto em comum entre todos e todas: a solidão do poder, o desamparo do poder, que é algo que quem não está sentado nessa cadeira não enxerga. Eu cheguei bem perto do poder e eu fiquei chocada, porque eu achava que o poder era poderoso. Não é. Não é. E comecei a ver como a falta de inclusão de agendas que consideram inteligência emocional, que consideram conexão humana, é uma coisa que fraturava o processo de mudança, de liderança, de transformação, de aprendizagem, etc. Em resumo, eu estava muito interessada em ir além, a sair dessas entrevistas e das referências mais tradicionais. E aí eu fui, como eu estava falando aqui no início, beber em fontes que me mobilizavam, que eu achava interessante, como Xing, como a AA. E a mais legítima foi um autoexperimento de mudança que eu fiz na minha vida. Por um ano eu fiz tudo o contrário. Então, estava contando do BlackBerry, eu era super acessível, eu fiquei um ano sem celular. Eu achava que ter agenda cheia era ser produtiva, não é verdade. É ser ativa, hiperativa, mas provavelmente pouco consciente. Então, eu fui de um extremo para o outro, perdi o equilíbrio e percebi que entre um extremo e outro, a gente tem várias possibilidades, uma granularidade de nuances, de possibilidades criativas que a gente não considera quando a gente está muito cristalizado num caminho. Então, eu acho que foi um ano que mexeu com todas as minhas certezas. Me fez ver que todo ponto de vista era só a vista de um ponto, que toda verdade era uma meia-verdade. Eu posso te dar evidências de todos os setores que você queira. Posso falar de religião, posso falar de terceiro setor, posso falar de empresas. Em todas elas você vai encontrar meias verdades. E por trás delas, as necessidades humanas universais que não mudam nem para os CEOs, de conexão, de pertencimento e de segurança psicológica. Então, foi muito interessante porque ao ir para longe, eu vi o que estava perto. E cheguei, assim, farejei um caminho que para mim faz sentido até hoje, que em momentos de transformação, é muito interessante experimentar uma outra polaridade para ver qual que se sustenta e tem nexo para você. Né? Então, eu usei o exemplo do celular, mas tem a relação com o tempo, tem a relação com o trabalho. Por exemplo, né, eu gastei todas as minhas economias nesse 1 ano de viagem. Não tenho nenhum arrependimento até hoje. Assim, cada centavo valeu, porque se multiplicou, porque aquele tempo vale mais do que qualquer dinheiro que eu tenha guardado
né? Ele vive até hoje em mim. Inclusive durante a pandemia, que o mundo estava todo recolhido, claro, foi um tempo trágico, desastroso, mas tinha dentro de mim uma certa tranquilidade de ter me esbaldado nesse tempo Sim. que eu escolhi viver, né? Indo de um extremo para o outro. Então, em resumo, essa minha pesquisa virou um modo de vida, virou um processo, um movimento, uma vista de um ponto que é sempre reformulado, a cada projeto, a cada trabalho, a cada conversa. Eu citei o exemplo da Brasil e Alemanha, né? A gente aqui é Sim. obcecado, vai dar tudo certo se Deus quiser, se ainda não deu certo, ainda não chegou o fim. Esse é só um ponto de vista, né? Ia ser bom a gente ser um pouco mais pessimista, um pouquinho mais realista. E não é diferente com os clientes. Se você trabalha com uma empresa familiar, em geral, tem uma verdade não dita que ninguém tem coragem de colocar na sala, que é: o herdeiro nunca sabe se ele é parente ou competente. Nunca sabe. É uma dor. E a gente não fala dessas dores, né? A gente não fala da dor do CEO que é isolado, que é temido, que muitas vezes não tem troca, não tem relações horizontais, né? Tudo muito verticalizado. Então, acho que colocar a luz sobre essas verdades cristalizadas, pensar o contrário, experimentar o contrário, em síntese, expande criatividade, pragmatismo em direção a uma transformação criativa. E a última coisa que eu queria dizer, já que eu citei o exemplo da pandemia, o mundo ainda está muito polarizado, né? A gente está vivendo essa síndrome Fla-Flu, o Rio, São Sim, Paulo, Fla-Flu, enfim, até hoje, né? Direita e esquerda, antivax e vacinados. Se a gente parar para pensar com menos emoção, quem durante a pandemia tomou a decisão de não se vacinar e de se vacinar estava em busca da mesmíssima coisa: saúde. Os caminhos foram diferentes. Quem não se vacinava achava que a vacina não ia trazer proteção ou que não era confiável. Quem se vacinava achava que ia trazer proteção, era confiável. Mas a intenção, no fundo, é a mesma. Então, para mim, pensar o contrário é sair da mente, ir para o coração e encontrar um caminho que combate o absolutismo mental rumo a uma sociedade mais empática. Paty, Perfeito. onde é que a gente encontra mais sobre esse estudo Quando eu seu? estava Eu ia disputando perguntar isso. sigam a Patrícia, eu pensei só se for na rua. Não, eu Porque ia falar no LinkedIn. Porque, assim, no LinkedIn No eu tô lá, LinkedIn porque eu eu não vi. tô no Instagram. Até Eu 2 vi. meses eu não usava o WhatsApp. E a Eugênio tá aqui de testemunha. Hoje ela Você se tornou falou. uma heavy user, ela Uma manda heavy áudio. user. pra- Olha, Expresso. Compartilho o contato, mas né? Mando stickers. e eu ia pedir isso, porque tudo que eu fui lendo foi no LinkedIn, né? Que depois no final vocês vão poder compartilhar tudo conosco, com as pessoas que estão nos assistindo. Mas a sua pergunta é muito interessante. Onde que a gente pode se aprofundar mais Eu sei um pouquinho, porque nesse você me estudo, contou, porque eu achei demais, mas eu quero que você entendeu? conte para o pessoal, Isso aí. porque acho que é muito Vale a rica pena. essa... Muito rico. Conto mais agora? Não, onde é que a gente Onde encontra? encontra? Isso. Acho que LinkedIn é um caminho. Eu sou Tá. colunista da Vida Simples, então Tá. tem vários artigos meus que falam sobre transformação criativa com lentes diferentes, né? Desde o WhatsApp até ver além do óbvio tá ao seu alcance. Então, tem vários olhares para a contemporaneidade com essa lupa de quem se sente verdadeiramente deslocado, desencaixado e que tem uma vista de um ponto querendo uma conversa, versar com. Nossa, E tem isso um ponto é interessante demais. também, que eu acho que você fez um estudo grande sobre originalidade, Ah, que sim. tem a ver um pouquinho, talvez, com pensar ao contrário, né? E eu acho que quando você, né, estudou e você viu que existem até atributos bem intangíveis para pensar, não que seja pensar ao contrário, mas a originalidade também fala sobre mudança, né? Fala sobre autenticidade, fala sobre pioneirismo, etc. Então também é um caminho possível para quem quiser saber mais. Bem lembrado, Eugênio. Você até falou de uma das dimensões que é a autenticidade. De repente eu posso falar das outras 4. Só citar? Uhum. Pode ser? Temos Claro. 30 segundos. Que eu acho que é uma forma organizada, vontade, quem legal. quiser, né? Eu já esgotei os artigos da Vida Simples, de onde eu vou agora, Ótimo, né? bem lembrado. Basicamente, essa pesquisa sobre originalidade aconteceu 10 anos depois que eu mudei toda a minha vida, fundei o Upside Down Thinking como consultoria, processo, movimento, forma de vida, e eu percebi que eu virei uma caricatura de mim mesma, que eu comecei a pensar o contrário e fazer o contrário o tempo todo, que eu queria fazer diferente, eu queria caminhos originais, queria estudos originais, e olhando em volta, conversando com o André Tanese, que é meu parceiro criativo, meu parceiro no crime nesse projeto, a gente percebeu que a criatividade está algoritmizada, que a barra está baixa, que a gente está muito descolado da nossa autenticidade, que você trouxe aqui como um caminho para a transformação, né? Então, a gente, depois de uma pesquisa extensa, além de ter escrito um artigo para a Vida Simples, também fizemos um curso online,
que está na plataforma da Escola, que fala mais Ah. sobre isso, e que dá um contorno, porque hoje em dia a gente fala muito de inovação, e na verdade inovar no Japão é uma coisa, na China é outra, na Alemanha é outra, no Brasil é outra, e nesse espírito do tempo é outra. Então, acho que esse caminho de originalidade, ele dá contorno para o que a gente hoje está chamando de inovação, né? Então, tem 5 dimensões, você não precisa ter as 5 altas, mas entender quem é você na fila da originalidade, né? Então, além de autenticidade que o Eugênio citou, pioneirismo, criatividade, simplicidade, coragem. E para fechar a história, a gente depois fez um estudo 2.0 com originalidade brasileira. Então, tem uma matriz que, com essas 5 dimensões, tem a nossa brasilidade que atravessa isso. Nosso senso de imprevisto, improviso, de conexão, de espiritualidade, de otimismo crônico e assim vai. Então, Nossa, obrigada demais, pela fantástico. lembrança. Eu acho que é um Muito bom. arcabouço Foi legal, conceitual hein? interessante, Tem curso né? online. Acho que vocês trazem. Assim, eu já penso o seguinte: eu já olhando aquele título daquele livro do Eugênio ali, porque eu quero tanto mudar e não consigo. Mostra ali pra eles. Porque eu quero tanto mudar e não consigo. Isso é o título de um próximo Eu podcast, já, gente. não, isso, É incrível, tem isso só pra junto falar sobre dos isso. 5, legal. eu já pensei, temos que fazer outro para trazer mais informação. Demais. Informação necessária, né, Sim. gente? E- Muito e- necessária. Isso que a Paty trouxe aqui, que você bem provocou ela, foi muito legal, me chama muito a atenção para algo que eu tenho tentado trabalhar em mim como metodologia, mas porque para mim eu acredito muito em metodologias. Quando a gente tem alguma dificuldade, você vai procurar ali o que eu posso fazer para aprender tal coisa. Que é o pensamento crítico, que a gente não consegue, porque fala-se muito, né? Habilidade do futuro, pensar, mas que raio de pensamento crítico é esse? Como que é isso? Aí tem um livro que eu tô lendo, que a Dé até falou que é comprado da Marta Gabriel, e ela disse que ela não tem audácia, ela falou, não tem audácia de explicar o que é o pensamento crítico, porque são muitas vertentes. Ela está falando um pouco sobre inovação, sobre a visão de futuro. Mas existe no dia a dia formas de você se provocar aos poucos a fazer esse pensamento crítico e através do pouco que ela fala, eu tenho me provocado em momentos de reunião que eu estou com outras pessoas ou apresentando projeto ou discutindo, trabalhar esse pensamento, seja através da escuta, seja através mais da pergunta do que da fala. Por que eu falei do pensamento crítico? Eu acho que vale um outro podcast, né, Débora? E porque eu acho que tudo isso que você se provocou, eu acho que é uma riqueza de pensamento crítico, né? Porque as pessoas normalmente não param para pensar, e se eu invertesse a ordem, eu invertesse o fluxo do pensamento? E se eu fizesse uma mudança de uma forma mais cadenciada, né? Como eu trabalho isso nas organizações, a gente tem muita dificuldade As de pessoas, pensar na verdade, elas criticamente. ficam muitas, né? A gente acha que convive há anos com muitos executivos, né? Exato, Muitos então... anos de mercado, elas, na verdade, buscam um caminho mais fácil. Se é mais fácil para mim ficar aqui, né? Para que eu vou querer ser uma pessoa mais autêntica, vou querer ser disruptiva, vou querer sair fora do meu mundo, né? Voltamos aí no início do que a gente estava falando, que é um lado mais difícil. E tem um ponto, eu acho que legal, sempre tem aquelas listas, né? A gente adora as listas. Então, a lista de competências do Fórum Econômico Mundial coloca o pensamento Sim. crítico como a Pensamento- quarta competência mais Uhum. importante e a originalidade como a quinta competência mais importante. Olha. Então, no espírito do tempo, esse podcast seria muito relevante também para a gente explorar. E tem uma coisa que me chamou a atenção, eu gostaria de tangenciar, porque acho que também vale Claro. talvez outro podcast, mas é pensar que esse contexto que a gente está falando de mundo, de relações, às vezes a gente tem a impressão que o mundo organizacional não dá conta ou não foi feito para isso, né? Uhum. Então a gente acaba fazendo uma ruptura, né, nesses dois mundos. Talvez um caminho que a gente está experimentando agora, principalmente com novas gerações, talvez seja esse período de mais transição, em que a gente consegue colocar um pouco mais da gente nas organizações e também, aos poucos, ir mudando esse contexto organizacional para dar conta da gente. Claro que a gente está num momento de crise, não estou falando que a transição está acontecendo de uma forma fluida, tranquila Sim. e super simples, né? A gente está num momento de crise, né? Só pegar o Sim. jornal que a gente vê isso Sim. acontecendo. Mas só queria deixar também essa reflexão, não acho que é uma resposta, de o quanto que a gente consegue levar um pouquinho mais da gente para o mundo organizacional e ser permeado também por ele de uma forma mais positiva, né? Senão a conta fica muito pesada no final do dia. Perfeito. Pesada. Isso aí. E aí, Muito acho que bom, gente. a gente queria Eu mais. queria ficar aqui a tarde Não. toda, na verdade. A gente fala muito que a gente fica se segurando para não perguntar mais e para A não noite falar toda. mais, porque isso puxa tantas coisas, mas a gente precisa fechar. De qualquer forma, eu achei o início dessa relação entre nós aqui incrível. Eu quero continuar, né? A gente tem que continuar esse contato com vocês foram incríveis.
Ideia, faz o fechamento pra gente, senão Gente, vou ficar demais, assim, tô mais encantada ainda do que eu conheci um pouco de vocês só lendo, mas pela nossa proximidade aqui. Acho não, tenho certeza, muitas pessoas merecem ouvir com mais profundidade todo esse ensinamento que vocês deram para nós aqui em 1 hora, porque a gente vive num mundo, numa vida tão corrida. Eu vou falar por mim, porque meu dia 24 horas realmente ele tinha que ser 30. Às vezes eu me pego em vários momentos assim, onde eu estou errando, né? Onde eu não estou sabendo como eu tenho que planejar o meu dia pessoal e o meu dia de trabalho, que muitas vezes se mistura e eu caio numa crise do que eu era e o que eu estou fazendo, do que eu de fato quero para mim. E eu tenho certeza que, como eu, muitas pessoas no nosso meio corporativo vivem isso. Porque você ouve isso de pessoas que passaram pela nossa vida e vivem em outro mercado hoje, tá? Que não é telecom, que é o que eu sou há muitos anos, e que vivem a mesma coisa. Então, por isso que eu quero reforçar que isso é algo realmente que tem que ser uma mudança que cada ser humano queira construir na tua vida, de dentro para fora, para você ter um equilíbrio, uma originalidade, uma autenticidade, uma felicidade, que a gente fala muito hoje sobre ter onde buscar essa felicidade no trabalho, na nossa vida pessoal como um todo, que eu tenho certeza que é o que todo mundo busca, né? Todo mundo busca, no final, essa felicidade de viver a vida verdadeiramente, né? Bom, eu quero pedir para vocês aqui, antes da gente encerrar e vocês poderem falar os contatos, que eu acho que é super importante, que vocês possam deixar uma mensagem aqui para todos os líderes no mundo, para todas as pessoas que querem ser líderes e que buscam qual o papel delas nessa transformação toda dentro das empresas, ou dentro não só das empresas, da tua ser vida. líder de si mesmo Ser também, líder né? de si mesmo, né? Eu acabei de falar isso. É. Qual mensagem vocês deixariam aí para essas pessoas? Já tem uma? Então eu vou. Me veio uma que é teste. Hum. Teste. Então, assim, faz um teste. Porque às vezes mudança é isso, né? Transformação, essa coisa grande, gigante, inalcançável, difícil. Então, faz um pequeno teste. Então, meio usando o A, né? O Paulo Pisanandes que a Patrícia trouxe, só por hoje. Então, talvez só por hoje eu vou fazer uma coisinha diferente e eu vou testar. Eu não tenho nenhum compromisso de dar certo. Acho que essa é a graça do teste. Eu não tenho nenhum compromisso de que isso vai dar certo. Eu só estou testando para coletar dados e ver como é que eu me sinto. Aí, se hoje eu não atender a minha amiga e não ajudá-la com uma questão dela, será que isso vai me fazer uma pessoa pior? Ou não, é só um teste e passou e a vida continuou e está tudo certo. Então, acho que entre as coisas que a gente poderia falar, né, a intenção inaugura o caminho, então esteja com a atenção alinhada, pense no bem comum, etc. Mas acho que a minha dica seria, faz um pequeno teste, um teste modesto, um teste seguro, que não vai te ameaçar, que não vai dar gatilho para o teu sistema imunológico anti-mudanças ser ativado, mas faz um pequeno teste, e que esse teste seja hoje. Muito bom. Eu vou costurar em cima da sua fala, então. Então, vou ser pouco original, vou falar de teste também. Teste dizer não. A gente vive numa cultura que é cronicamente fofa, que tem muito medo da franqueza, do limite. E eu acho que esse contorno é o que te leva a expressar a sua essência na existência, tendo uma carreira e uma vida mais original. A partir dos nãos, a gente descobre os nossos verdadeiros sims. E eu fiquei com cara de Thiago York agora falando isso, né? Tom, de ser uma música pop isso. Acho que é uma boa rima Vamos, pra você pode pop. escrever e mandar para ele. Ó. Vou escrever para Thiago, mas o que eu quero dizer é que a vida também nos dá nãos, né? A vida também nos dá contornos, nos dá negativas, nos limita. E esses nãos são o melhor repertório para o nosso sim. Então não temo não, do chão não passa. Ele é só um aparente não. Ele é uma meia-verdade. Fantástico. Incrível, Né? muito legal. A gente só tem a agradecer a presença de vocês, que seja o início de uma grande jornada juntos aqui. O Flow, Liga o Flow fica à disposição de vocês.
Eu queria dizer assim o que a gente sempre diz para o nosso público: curta, compartilhe, comente, para que essa mensagem incrível chegue para mais pessoas. Muitas vezes a gente fica assim, a gente brinca, fica. Vocês começam a falar, a gente às vezes fica assim. Eu falei, agora eu tenho que falar, então, porque a gente vai, porque você falou teste, né? A gente tem que testar o teste hoje, mas eu acho que hoje, pelo menos, a gente sai aqui um pouco melhor, a gente aprende. Essas trocas aqui fazem com que a gente aprenda. Não sei se eu testei algo ainda hoje, mas eu aprendi mais, eu saí melhor. No dia de hoje, eu acho que eu saí melhor com esse aprendizado. E eu gostaria muito de pedir para vocês que vocês transmitam o Ligo Flow para outras pessoas, para que vocês possam também ampliar a consciência e, por que não, serem melhores. Não é nossa pretensão, ninguém é melhor do que ninguém, mas sim, esses ensinamentos são fundamentais. Você pegar um ensinamento, ele pode transformar muita coisa. Não precisa ser uma transformação incrível, uma ruptura, né, que nem vocês falam. Então, obrigada pela presença. Vocês encontram o Eugênio e a Patrícia Cotto e o Eugênio Matede no LinkedIn. A gente tem que falar de redes sociais no próximo, viu, gente? Olha, a gente saiu com uma lista de podcast aí, mas obrigada pela presença de vocês. Toda segunda-feira nós temos novos episódios no Ligo Flow. Não deixem de divulgar para as outras pessoas. Eu vou só pedir rapidinho aqui para o Eugênio falar onde a gente encontra o livro dele, legal, né? E também o seu LinkedIn e a Patrícia também, por favor. LinkedIn Eugênio Matede Júnior, também está no Instagram, @eugênio.matede. E o livro, Porque Eu Quero Tanto Mudar e Não Consigo, está disponível hoje na Amazon e no site da Livraria da Vila. Maravilha. E no site da editora também. Tá bom. Muito bom. Tá bom. E vocês podem saber mais sobre meu trabalho, sobre mim, no LinkedIn, Patrícia Cotton, Cotton, ou no site upsidedown.thinking.com.br. Maravilha, legal. Isso que a gente queria. Obrigada e Muito liguem um bom. flow na Débora. Obrigada, pessoal. Até a próxima.